Salve pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal do YouTube da Coral Cultura. Então é isso aí, depois de alguns meses sem vídeo novo por aqui, eu decidi voltar a trazer alguns conteúdos bacanas aí pro nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e já deixar aquele like maroto para dar aquela ajuda aqui pra Coral Cultura, tá bom? Então vamos embora pro vídeo. Bom, hoje eu vou começar uma nova saga, uma nova série de vídeos a respeito desse cara aqui, tá bom? Então, a partir de hoje começa a nossa série do nosso Cubo 50. E no vídeo de hoje eu quero basicamente apresentar para vocês, introduzir um pouquinho desse aquário aqui para vocês, tá bom? Contar um pouquinho da história dele e como ele está hoje, tá bom? Então, vamos lá. Bom, esse aquário aqui, ele inicialmente era de um amigo meu, do Pedro. Infelizmente o Pedro teve que desmontar esse aquário, por conta de algumas questões pessoais, de mudança e tudo mais. E ele acabou me dando, esse aquário para cuidar. Então, quando ele me trouxe aqui esse aquário, os corais já não estavam mais aqui, estava só o layout, o vidro e alguns equipamentos que ele usava, tá bom? Ah, e claro também, esse casalzinho de palhaço que vocês estão vendo aqui era dele, mas eu vou falar desse casalzinho um pouquinho mais pra frente. E bom, esse aquário, ele começou aqui na Coral Cultura como uma quarentena para peixes, tá? Então ele ficou aí alguns bons meses do ano passado sendo usado apenas para isso. E chegou um determinado momento onde não tinha mais nenhum peixe dentro dele quarentenando, mas era um aquário que já tinha sido ciclado, então ele já estava mesmo montado com as mídias, tudo mais, com esse mesmo layout aqui que vocês estão vendo. E aí, a partir de um certo momento eu decidi que eu ia colocar corais nesse aquário e começar a fazer uma brincadeirinha aqui, um mini showroom, um mini layout aqui, para justamente não só brincar, de ser aquarista novamente, ter esse prazer de montar um layout novo, cuidar de um aquário novo, mas também para produzir conteúdo e trazer um pouquinho para vocês, de como eu cuidaria de um aquário desse tamanho, que eu acho que é aí um padrão, de aquário que muitas pessoas têm. É um tamanho bem popular, A gente tem também aquários que são um pouquinho menores, cubos um pouco menores e aquários maiores, mas esse acho que é um aquário bem interessante aí pra gente começar essa brincadeira, tá bom? Tem até alguns vídeos desse aquário, depois que ele começou a receber corais, que estão no Instagram da Coral Cultura. Então, se você também não segue lá no Instagram, já segue @coralcultura. E eu vou deixar aqui algumas imagens que eu postei lá no Instagram, de como estava esse aquário antes do vídeo de hoje, por onde ele já passou por algumas mudanças. E eu vou falar um pouquinho dessas mudanças também, tá bom? Então, basicamente, esse aquário começou a receber corais tem aproximadamente aí uns 2, 3 meses, tá? Infelizmente, eu não filmei o início, da introdução dos corais dentro desse aquário, mas basicamente todos os corais que vocês estão vendo aqui foram introduzidos juntos, tá bom? Nesse riff aqui. E inicialmente, quando eu montei esse aquário, a ideia era reutilizar alguns equipamentos que estavam aqui largados na Coral Cultura, Então eu inicialmente até coloquei uma luminária, duas na verdade, bem antigas minhas, uma luminária da marca Casio, uma luminária bem bacana, mas com um par bem fraquinho, mais voltada para softs e LPS. Era uma luminária que eu usei por muito tempo, nos meus anos de aquarista, Ela já devia ter aí pelo menos uns 5, 6 anos de uso. E aí eu coloquei elas nesse aquário aqui, para tocar inicialmente, para ver como ficaria. Até que não ficou tão ruim, tá? Ela estava dando um par bem baixinho aí de 50. Até que um dia essa luminária caiu na água. Eu cheguei aqui na Coral Cultura, ela estava tombada, isso eu acabei não mostrando aí no Instagram. E além dela ter tombado e queimado, ela derrubou junto com ela o cooler, a ventoinha que está nesse aquário. Então vocês talvez consigam até reparar, não sei se daí dá pra ver, mas esse cooler atual que eu estou usando aqui, ele está só com um lado funcionando, o outro não está funcionando, justamente porque ele tombou na água junto com a luminária, queimou um lado e aí já viu, Deu ruim. Mas pelo menos um lado está funcionando e está dando conta aqui por enquanto. E além disso também, nesse aquário eu tinha inicialmente uma bomba de circulação, bem antiga minha também, Uma bomba daquela Grec, não é uma bomba de qualidade, tá? É uma bomba barata, que vai funcionar. E aí eu introduzi ela aqui nesse aquário porque eu estava um pouco incomodado com a quantidade de sedimento que estava formando nas rochas. Coloquei essa bomba de circulação, mas a verdade é que nada mudou. Continuou bem parecida a circulação, os detritos se acumulando no mesmo lugar. E aí o dia em que a luminária caiu na água foi o dia que eu decidi e falei, tá bom, chega. Vou colocar equipamentos de qualidade, equipamentos bons,
que vão durar nesse aquário aí pela vida inteira dele e eu não vou precisar me preocupar. Vai dar e sobra ainda, né, para esse tipo de aquário que eu estou montando. E aí o que eu fiz? Introduzi uma Forfish Reef Pro, tá bom? Essa é uma Reef Pro G1 Blue, tá? É uma luminária que eu tirei aqui do nosso sistema porque eu fiz um upgrade, troquei algumas luminárias aqui para G2 e ficou sobrando aí algumas luminárias que eu vou usar mais para frente, vocês vão saber aonde eu vou usar, mas deixa isso quieto por enquanto. E aí eu peguei uma dessas luminárias e coloquei nesse aquário, tá? Porém, uma coisa muito importante de dizer é que como anteriormente a luminária que estava aqui era bem fraquinha, estava dando um par de 50, eu tive que, da mesma forma, colocar a Forfish numa porcentagem muito baixa, justamente para poder equalizar, né, e deixar um par muito parecido com o que estava antes, para que esses animais não sentissem, tá? Então a realidade até que nesse momento o aquário nem está na programação normal dele, eu aumentei um pouquinho da luminosidade, aumentei um pouquinho do branco, para poder filmar aí na câmera, né, sem precisar de lente, sem precisar de nada do tipo, e ainda dar uma aparência bacana aí pro aquário, tá? Mas no dia a dia ele está com um espectro um pouco diferente, uma luz um pouco mais baixa, que ao longo aí das próximas semanas eu vou subindo, tá bom? E a minha ideia é manter um par aqui nesse aquário de mais ou menos uns 100, 150, tá bom? E com a Forfish, num aquário desse tamanho, é muito fácil fazer isso, porque além de ela ter uma potência muito além disso, né? Ela tem uma dispersão muito bacana, então ela dá uma dispersão totalmente uniforme para todo o aquário, então eu consigo, né, dar um par parecido para quase todos os corais, independentemente aí da posição do aquário que eles estão, tá bom? E além dessa mudança aí na iluminação, eu fiz uma troca de circulação também e coloquei uma bomba da Mantis, tá bom? Uma bomba de circulação da Mantis. Se não me engano é uma Turbon 100, alguma coisa do tipo, tá? Eu acho que ela tem 4 a 6 mil litros hora, tá bom? É uma ótima bomba também e tá super bem dimensionada aqui para esse aquário, né? Ela tá no momento aí, acho que em 30% da potência dela. A Forfish depois até vou deixar para vocês, tá bom? É uma filmagem do aplicativo para vocês poderem ver como tá a minha programação, né? A minha configuração dessa Forfish aqui, tá bom? Vou compartilhar ela aí com vocês também na edição desse vídeo. Bom, aí feito todas essas trocas de equipamento, né? Como eu falei, a ventoinha eu mantive porque um lado estava funcionando e aí eu vi que realmente esse um lado era suficiente para manter a temperatura do aquário, tá? Então aqui nos dias mais quentes o aquário está batendo 27,5, tá? O que para mim não me preocupa muito. Para esses corais eu acho que está tranquilo. E claro, né, numa emergência, num problema, numa quebra do cooler, qualquer tipo de coisa que possa acontecer, eu tenho aqui atrás da câmera, né, aquários enormes que eu posso devolver os corais se precisar salvar, fazer alguma coisa. Então não tem muita dor de cabeça quanto a isso, tá bom? Esse aquário também ele tem um termostato, claro, e uma bombinha de recalque, se não me engano tem 1.200 litros hora, tá? É uma bombinha daquelas bem baratinhas, vocês provavelmente sabem de qual eu estou falando. Era uma bombinha que estava parada aí, já velha também. E eu aproveitei para colocar ela, porque o SAMP também não é tão grande, né? Então não daria para botar uma bomba como, por exemplo, da Mantis, além de acabar aquecendo mais, né, o aquário, porque é um volume muito pequeno, uma bomba muito forte para um aquário desse tamanho. Então, a gente tem basicamente de equipamento, né? A gente tem a bomba de recalque, bomba de circulação, termostato, ventoinha e a luminária, tá? Basicamente são 5 equipamentos aí que a gente tem nesse aquário. E como tudo no aquarismo, né? O barato muitas vezes sai caro, né? Quase sempre. E não existe almoço grátis. Então, justamente com aqueles equipamentos que eu tinha aqui, talvez eles até tocariam, seriam o suficiente para manter os corais vivos, né? Talvez com uma certa coloração também. Mas sem dúvida, esse jogo de equipamentos novos que eu acabei de colocar vão garantir para esse aquário não só uma maior longevidade, uma maior segurança, né? E, sem dúvida, um maior crescimento e coloração dos corais, que é, no fim das contas, o que a gente realmente quer aqui, né? Quer ver os corais crescerem, ficarem coloridos, bonitões. Então, basicamente, essa mudança foi fundamental para esses pontos, tá bom? E aí, falando do aquário em si, esse aquário, como eu disse inicialmente, ele é um cubo 50, então ele tem 50, 50, 50 de layout, tá? E mais 12 centímetros de SAMP traseiro, tá bom? Então, ele vai dar em mais ou menos uns 120, 130, talvez até 140 litros, sem nada, né? Mas hoje com as rochas, com tudo que está aqui dentro, eu diria que ele está aí com uns 120 litros de água, mais ou menos, tá bom? E a água que eu uso nesse aquário é a mesma água que eu uso aqui nos nossos tanques, tá? É uma água feita, obviamente, né, no filtro de RO, com o sal da Aquaforest Reef Salt, tá bom? Eu vou fazer um próximo vídeo também, fazendo os testes desse aquário, tá bom? Mostrando como estão os parâmetros, enfim, vai ser um vídeo bem bacana também, que eu vou trazer aí na sequência. E como eu também comentei no início do vídeo, né? Esse layout é um layout de rochas da Aquaforest e basicamente é um layout feito por 3 rochas principais,
Todas elas têm um lado de baixo chato, né? E acho que ficou uma composição bem bacana, tem bastante toca nesse aquário, né? Para alguns peixinhos se esconderem. E tem bastante espaço diferente para poder colocar corais que são mais agressivos também, para eles não se queimarem, né? E é legal de observar, né, que em volta de todo o aquário 360 a gente tem espaço para a circulação correr, né? Então nenhuma pedra, nenhuma rocha do layout está encostada ou muito próxima dos vidros. Dessa forma a gente garante, né, uma rotação de circulação muito mais eficiente e melhor aí para o aquário, tá bom? Felizmente também no dia do transporte desse aquário, um pedacinho, uma lasquinha de uma rocha acabou trincando. Então vocês vão reparar aí que tem uma rochinha aqui bem no cantinho, que ela está meio lascada, mas tudo bem, acho que nada que mate aí a estética do layout. E a ideia mais pra frente justamente que nem se veja as rochas, né? Que os corais tomem tudo, então não vejo muita dor de cabeça, não tem muito problema com isso que aconteceu, tá bom? E agora, né, eu queria passar um pouquinho para vocês, antes de falar dos animais que estão aqui dentro, quais que são as minhas ideias, né? Quais são os meus objetivos com esse projeto novo, né? Então inicialmente, como eu falei, isso nasceu de uma quarentena, acabou virando uma brincadeira para colocar alguns corais com equipamentos velhos. E depois que eu fiz a mudança desses equipamentos, né, eu fiquei pensando bastante, né, sobre qual é a ideia desse aquário, planejar um pouquinho, né, o que eu quero para ele, qual que é o futuro dele, o que eu quero transmitir, o que eu quero passar com esse aquário, né? E eu cheguei à conclusão que, inicialmente, o foco principal desse aquário vai ser mostrar para vocês que estão acompanhando aí, que são clientes, seguidores da Coral Cultura, que são aquaristas, né, que é possível a gente ter um aquário salgado, um aquário marinho, com corais e peixes, sem tirar praticamente nada da natureza, tá bom? Então a ideia aqui é trazer para vocês o conceito de um aquário sustentável, vamos dizer assim, um aquário mais ecológico, onde dentro dele a gente só vai colocar corais e peixes que são cultivados em cativeiro, tá bom? Dessa forma eu acho que é uma forma bacana, né, de quebrar um pouco do paradigma de que o aquarismo é um hobby muito predatório, né? Que os aquaristas fazem mal para o meio ambiente, para os peixes, né? Para os recifes de corais. Então a ideia é trazer nesse vídeo, né, a prova definitiva de que a gente pode ter um aquário bonito, bacana, com animais lindos, sem impactar negativamente aí a natureza, tá bom? Então essa é a ideia principal que eu quero trazer nesse aquário. Trazer para as pessoas também que não são aquaristas, né, que é possível sim ter um aquário bacana, sem você tirar nada da natureza, tá bom? Então, me acompanhe aí nessa saga, eu quero fazer muitos vídeos sobre esse aquário, eu vou mostrar todo o desenvolvimento dos corais, a gente vai acompanhar como eles estão indo, todas as coisas boas, todos os problemas que com certeza vão aparecer, né? Não é uma questão de se, mas sim de quando no aquarismo, né? A gente sempre vai ter algum tipo de problema, e a minha ideia é trazer tudo aqui para vocês, e além de tudo isso, né? Eu quero também que esse aquário seja um aquário de baixa manutenção, né? Que seja um aquário onde você possa manter na sua casa sem tirar animal da natureza e sem ter muito trabalho, tá? É claro que eu entendo que os equipamentos que eu coloquei aqui, né, depois desse upgrade, são equipamentos que são um pouco mais caros, né, do que alguns equipamentos que a gente vê por aí, mas sem dúvida são equipamentos que eles entregam tudo que você está pagando. E isso é muito importante no aquarismo, tá? Porque não adianta nada pagar barato numa bomba, numa luminária e depois ela queimar, ela não ser o suficiente, ela perder potência com o tempo. Então, aqui a ideia é isso, um aquário sustentável, de fácil manutenção, até porque, como vocês sabem, eu tenho muitos outros corais para cuidar aqui. Então a ideia é que esse aquário seja um aquário mais contemplativo, um aquário mais tranquilo. E a ideia justamente é manter aqui corais mais simples de cuidar. Se eu vier a colocar algum tipo de SPS, vai ser só espécies fáceis, tá? Como estilófora, ceratopora, pocilófora, montípora. Eu não pretendo colocar nenhuma acrópora ou espécies mais difíceis de manter nesse aquário, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho dos animais que estão habitando esse reef. Bom, começando pelos corais. Aqui embaixo a gente tem uma rocha, que é uma ilha, né? Uma rocha que não está colada no layout, onde eu quero fazer uma ilha de mushes e ricórdias, rodactes, tudo mais. Então, a gente já tem aqui dois rodactes diferentes, tá? Que é o Rodacte Superman e o Rodacte Forest Fire, tá bom? Coloquei um em cada cantinho aqui dessa rocha, mas a ideia é adicionar novos corais aí já. Aqui nesse outro canto do aquário, né, na rocha embaixo, a gente tem uma muda de paletó Sunny-D, tá? Vocês podem reparar que essa muda ela tá bem pescoçuda, essa paletó tá bem pescoçudona, justamente porque, como eu comentei no começo do vídeo, a iluminação aqui estava bem fraquinha, né? O par aqui está batendo 50 no momento. Então, com certeza, conforme eu for aumentando, subindo esse par,
sem dúvida ela vai recolorindo, né, pegando mais cor e vai diminuindo um pouco esse pescoço, ficando mais concentradinha ali na colônia, tá bom? Então vai ser um processo legal de observar, que vocês vão poder acompanhar aqui comigo no decorrer aí das semanas do desenvolvimento desse aquário. Aqui no meio a gente tem uma mudinha de trumpet kryptonita, tá bom? Um coral que não pode faltar em aquário nenhum, né? Na minha opinião, um dos corais mais verdes, coloridos que tem, né? Então, é um animal que eu gosto muito, é o único LPS aqui no momento, tá bom? Ali em cima a gente tem um zoanthus red bambam, é um zoanthus muito legal, lindo, super laranja, já vem sendo cultivado aqui na coralcultura há um bom tempo, então é um bicho muito legal. E basicamente, no momento que a gente tem de coral nesse aquário, é isso. Eu tô me coçando, tô ansioso para colocar novos corais aqui dentro, mas eu tava esperando justamente começar a gravar os vídeos para esse aquário, para poder fazer um vídeo só de introdução de novos corais, tá bom? Então, isso vai acontecer nos próximos vídeos aí, vou colocar alguns corais novos. E eu quero também as sugestões aí de vocês no comentário, né? Qual coral que está faltando nesse aquário, quais corais seria legal de colocar. Deixa aí a sua sugestão para mim, por favor. E agora falando dos peixes, né? A gente tem aqui justamente esse casalzinho de palhaço, que veio junto com esse aquário, né? Pertencia ao meu amigo Pedro. Então eu acho que é um casal de palhaços, o macho, se não me engano é um gladiador ou um Picasso, tá? E a fêmea, essa pretinha, ela deve ser uma dominó, alguma variação do tipo, tá? Não sei exatamente o nome dessa variação que ela tem. Além disso, a gente tem aqui um Yellow Watchman, né? Esse Yellow Watchman tá bem grandão. Foi um peixe que eu acabei encontrando no meu tanque aqui de SPS, né? Ele estava um dia bem machucadinho, debilitado, devia ter apanhado de algum outro peixe aqui do sistema. E ele estava tão judiado, tão machucadinho, que foi muito fácil de pegar ele, né? Com a redinha. Eu não sei fazer nenhum esforço, ele estava boiando ali, meio moscando perto da coluna d'água. Eu peguei e joguei ele aqui. Graças a Deus, com o passar dos dias, ele melhorou. Já está 100%, o bicho está super saudável, gordinho, comendo. Está super ambientado já nesse aquário novo. E por último, mas não menos importante, né? Nós temos a Filomena, que é esse Friedmani aqui, que também veio de um grande amigo meu, Luan, tá? Que infelizmente teve que desmontar o aquário, ele é daqui de Peruíbe, e era um peixinho que ele tinha muito apreço. E nos meus tanques aqui de cultivo, eu tenho já em cada tanque, eu tenho um casal de Friedmani já formado. Então não seria legal introduzir esse animal, por mais que o tanque seja grande, né? Não seria uma coisa bacana, ele é um peixe pequeno, o meu casal já está grande, provavelmente ele ia apanhar muito dos peixes, então coloquei ele nesse aquário que tem um tamanho razoável aí para um Friedmani, e ele está super ambientado aí, está curtindo pra caramba a casa nova aí com toda certeza, tá? E uma coisa que é importante comentar, pessoal, é que tem alguns animais aqui que infelizmente não são criados em cativeiro, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Eu tenho aqui nesse aquário 2 camarões bailarinos, tá? E na verdade nenhum aquário ele precisa de um camarão bailarino, tá? Esses camarões vieram porque teve uma leva que eu trouxe para os tanques de cultivo. Eles acabaram ficando nesse aquário e eu decidi deixar, tá bom? Mas nenhum aquário necessita de fato de um camarão bailarino, é um bicho legal, né? Mas que infelizmente vive pouco, tem uma expectativa aí de vida de uns 3 anos no máximo, então é um animal que dura pouco no aquário, né? Mas tem a sua função também. E além disso, né, aí realmente animais que eu julgo que são realmente necessários num aquário, principalmente num aquário novo, que é a equipe de limpeza, né? Então aqui nesse aquário eu tenho uma astreia e tenho acho que uns 10 turbos mais ou menos, uma coisa do tipo, tá? Diferente do nosso amigo aí, Léo Cardoso, eu não sou um grande fã de paguro, tá? Eu pessoalmente não gosto muito de paguro. Então nos meus aquários pequenos, né, sempre quando eu tinha aquários de hobby, né, que eram displays menores, eu evitava ter paguro, tá? Então nesse aquário aqui não é diferente, tá bom? Então eu tenho astreias e turbos apenas, beleza? Infelizmente são animais necessários, né? Muito importantes para manter o controle aí das algas, de alguns organismos indesejados, né? Então, infelizmente são animais que a gente tem que ter e justamente pelo custo baixo que eles têm, não tem um incentivo muito grande aí para a reprodução em cativeiro deles, né? Então, hoje a gente ainda é refém da coleta desses animais, mas se você parar para pensar aí do todo desse aquário, realmente é uma parcela bem pequena dos animais desse aquário que são retirados da natureza, tá bom? Então, fica aí, né, a proposta, a ideia de um aquário mais sustentável, quase que 100%, né, sustentável, para vocês aí poderem replicar em casa, pensar, né, botar aí a cabeça para refletir um pouquinho sobre esse assunto, sobre a importância que é a gente preservar, né, os nossos oceanos, os mares, os habitats naturais dos nossos seres vivos que a gente tem aqui no aquário, né? Então, se a gente incentiva, se a gente fomenta, se a gente acredita na aquicultura,
consequentemente, mesmo se a gente não estiver pensando nisso, mas consequentemente a gente está ajudando, né, o ambiente natural, os recifes de corais, de onde esses animais aqui vêm, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo da nossa saga aí, do nosso Cubo 50. Foi só um vídeo para introduzir o aquário, falar um pouquinho dos animais que estão aqui dentro, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários, tá bom? Sugestões, críticas, elogios, qualquer coisa que você quiser falar sobre esse aquário, ideias do que eu posso trazer aqui, ideias de como eu posso abordar esse sistema, de assuntos diferentes, né? E o próximo vídeo aí, vocês vão acompanhar, eu vou fazer um vídeo sobre os testes, né? Vou testar a água desse aquário, ver como ele tá, pra gente ver se dá para botar aí corais novos nesse tanque, tá bom? Então acompanha aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de inscrever, deixar o like e tamo junto. Valeu!